Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar, onde eu trago aqui no final do pregão minha leitura, opiniões e estratégias para ações, fundos imobiliários, dólar, índices e também alguns ativos internacionais. Sempre seguindo os pedidos do YouTube também, que a galera deixa na área de comentários, né? Então, para você que está vendo aí pela primeira vez, se puder deixar seu like, compartilhar o vídeo, eu agradeço. E nós utilizamos a área de comentários aqui como se fosse praticamente um fórum, né? A galera deixa as perguntas ali, tem interação, eu costumo responder e colocar assuntos pertinentes. Se você quiser receber o informe cenário que nós distribuímos todos os dias de manhã, cerca de 90 mil pessoas recebem desde 2014, né? O número atual é esse, contando com parceiros. Entra no nosso site toptraders.com.br, coloca nome e e-mail, a partir do dia seguinte já recebe os informes. E outro recado, pessoal, a gente está fazendo um Masterclass gratuito. Todos os anos a gente faz, né? Ano passado foi entre outubro e novembro, esse ano é agora no mês de abril. É uma série de vídeos, né, que fala um pouco sobre o meu método, a minha forma de ver, de pensar o mercado. Né? O primeiro é o mindset operacional, né? Fala um pouco da minha experiência na bolsa, os aspectos fundamentais para o investidor conseguir ter mais consistência nas operações. Aí a gente já disponibilizou também o Super Bônus, a chave para o sucesso é saber o momento da virada, que fala do momento atual para criptos, fundos imobiliários, dólar, índice, ações, tanto aquelas que já subiram muito como aquelas que estão em queda. E também já disponibilizamos metodologia Top Traders, hoje especificamente, que fala um pouco sobre a filosofia operacional nossa, que ela é diferente, ela envolve fluxo, fundamentos, leitura de livro de ofertas também, tudo aplicado para o swing trade. Também disponibilizamos o fluxograma operacional que resume tudo, ok? De uma forma ilustrada e bem agradável de ver. E eu vou deixar na descrição do vídeo tanto o link para receber o cenário, como do Masterclass também. Começando pelas criptomoedas, como de praxe, hoje é um dia de leve queda de uma forma geral, uma ou outra estão subindo aqui, mas depois da queda forte de ontem, uma queda bastante leve para os padrões das criptomoedas, então vamos aos gráficos. Ok? Começando pelo Bitcoin. O Bitcoin tem feito um movimento previsível, né, um movimento de queda. O momento da virada está perto de chegar, né? Mas ainda a tendência de baixa. A nossa convicção é balizada em dois pontos principais. O primeiro, topo duplo, cujo alvo é $6.048, e o segundo, os topos e fundos descendentes. Né? Nós até colocamos aqui uma linha de tendência de baixa para balizar esse último repique. Né? Então o repique ele dá aquela sensação ao investidor, ela empolga o trader, ele fala, putz, agora vai, mas aí bate na primeira resistência e volta. É tendência de baixa, né, pessoal? Então a tendência é que continue caindo, especialmente se perder a região de 6.684, 6.650, que foi a mínima da baixa de ontem. Ok? Temos aí o Bitcoin Cash arrastado também para baixo, né? Existe uma chance de testar $565, eu acho que é uma possibilidade. Ele já está bem... hoje chegou a bater 620, já está bem amassado aqui na venda, mas não tem perspectiva de virada, então a tendência continue caindo, talvez até $600, pelo menos alguma coisa intermediária, aí uma vez que é uma região, não é exatamente um suporte cravado assim, então pode chegar perto desse valor. No caso do Ripple, ele tem perdido liquidez, né? Candles bem pequenas, ele vai se arrastando para baixo enquanto o mercado de criptomoedas como um todo ele está caindo, né? Então, ele tinha um alvo aparentemente improvável nos 58 centavos de dólar, foi e vai derretendo aos poucos, aí não está tão longe da média, não tem driver para subir, ele vai seguindo em queda. A mesma coisa o Ethereum, perdeu a linha de tendência de alta há algum tempo, acelerou a queda rumo a $415. Agora ele tem a região de $350 como possível alvo. Ontem chegou a bater 371,
E é para cá que ele deve caminhar. Tem um gap aqui aberto também, tem possibilidade de ser fechado. E fecharia o gap a 335, aí já teria que cair bem, né? Mas são hipóteses aqui, pelo menos os 350 aparentemente é onde vai parar o Ether, que está em trajetória baixista. Correto? Vamos dar uma olhada aqui no... Ontem eu mostrei para vocês aí fluxo cambial nos estudos, né? Hoje, se a gente observar aqui, os fechamentos na Europa foram absolutamente eufóricos na ponta compradora, né? Havia muito tempo que nós não víamos uma alta dessa magnitude. O mercado acabou embalando. O mercado muito amassado. Vamos dar uma olhada no índice FTSE aqui. O mercado muito amassado, pessoal, aí longe de média de 21, aí começou de manhã, estava em alta o mercado norte-americano, foi se empolgando aqui. Ao vencer essa região de fundo, ó, que estava perto da média, aí o mercado disparou de vez, né? Região de fundo aqui na região de 7.075 pontos. Aí ele disparou de vez, levou a média embora e fechou na máxima, né? Uma alta. Aí o fato dele quebrar a média de 21, é claro que não muda exatamente assim a tendência de baixa. Mas assim, nós temos dois fatos novos, né? Primeiro, um pivô de alta rompido no 7.100. E o segundo, o mercado acima da média de 21, que fazia tempo, desde de fechar realmente, praticamente desde 29 de janeiro, né? Que ele não fechava. Então lá as bolsas caíram muito, movimento, entre aspas, normal. E o índice DAX fez algo parecido também, né? Os futuros americanos subiram, aquela velha história, sinalizaram, pode ter um acordo entre Estados Unidos e China, aquele blá blá blá. As bolsas apreciaram, aqui no índice DAX nós temos aqui um fundo duplo, né? Ele rompeu a média também, fato que ele não fazia, tinha rompido aqui no dia 16/3, mas com sombras superior, um candle de massa mesmo. Então vamos ver o que vai acontecer na Europa aí. É um sinal importante, né? Então os próximos dias, primeiro, segundo dia posteriores a movimentos importantes, quando você tem o algo novo, eles são essenciais para que a gente tenha uma leitura. A gente vai até ver isso no Ibovespa, eu até comentei ontem, a depender da movimentação de hoje, já seria um sinal para os próximos dias. Falando rapidinho aqui da Bolsa de Xangai, em queda, né? Ela não se empolgou aí com os futuros americanos, Xangai em queda, né? Numa região completamente lateral aqui, isolada, ela tem trabalhado aqui no enrosco aqui há umas 2 semanas já. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nos índices. Aqui eu já vou até fechar meu broadcast, dar uma olhada aqui nos outros índices internacionais. Aqui, pessoal, a gente vendo, por exemplo, aqui eu tenho um resumão no Yahoo Finance, né? Ele traz aqui o S&P, fechamento em alta de 0,69, Dow Jones 0,99, Nasdaq 0,49, petróleo 0,44, traz o EWZ também que fechou 0,66 de alta. A pedidos aí, vamos falar hoje do WTI, que é o petróleo negociado em Nova York. Depois a gente volta para o Brent, a gente pode intercalar. Dá para traçar aqui no WTI uma linha de tendência. É possível. Não. E o petróleo tem respeitado essa linha no seu movimento ascendente. Ontem ela foi tocada. Existe um eixo aqui, assim como no Brent também, que no caso é 64,21 dólares. O mercado, a máxima hoje foi 64,10, bem pertinho desse ponto. Eu acho que acima de 64,21 o dólar tende a tomar um movimento altista. Se ele respeitar esse topo aqui, que foi o eixo desse W
recente, aí ele tende a continuar esses topos e fundos descendentes. Então eu vejo como um ponto-chave o 64,21 e a própria LTA se o mercado pressionar na venda. Ok? Falando do Dow Jones, que eu acho aqui no TradingView como DJI, um pregão altista. O que a gente pode dizer aqui? Uma leve sombra superior, mas fechou acima da média de 21. Né? Se hoje a gente tivesse, por exemplo, pregão altista com fechamento perto da máxima e acima dessa boca de gap, eu falaria, olha pessoal, é muito provável, é praticamente líquido e certo que nós teremos a continuidade da alta. Mas assim, não fechou o gap, sombra superior, aí já fica em cima do muro apesar da alta. Então não seria uma surpresa amanhã a gente ter, por exemplo, um pregão baixista de correção. É aquela velha história, né? O dinheiro esperto, ele fecha o mercado, ele já sinaliza, como nós percebíamos ontem, que o Bovespa já deveria ter uma abertura altista hoje, o próprio índice futuro também. No caso do S&P, ele fechou acima desse eixo aqui, 2647, isso é importante. Só que é aquela história, ele tem esse gap aberto e no caso do S&P nem acima da média ele conseguiu fechar. Ele deixou um candle aí que é um spinning top, né? Então isso também alimenta uma possibilidade da volta da pressão vendedora. Agora, rompeu a média de 21, rompeu a máxima de hoje, aí muda a história, né? O Nasdaq, eu acabei apagando o cartezinho, a gente vai estudar aqui. Fechamento 0,53 de alta. Apesar da escalada do rally de ontem, hoje o índice Nasdaq mostrou fraqueza, um candle vermelho, né? Nem chegou a se aproximar da média, tão pouco desse fundo, que está localizado a 6.645 pontos. Então, ficou devendo o teste abaixo dessa região a venda dominante. Nem se aproximou da média, abaixo do fundo anterior, então nós temos a venda aí, mostrando força ainda no índice Nasdaq. E aí, pessoal, o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York. Ontem nós tivemos uma certa euforia por causa um possível vazamento, né, os sinais que a Rosa Weber votaria contra o habeas corpus. O resumo da ópera aqui é um marobuzu, apesar de nós termos a alta, é um marobuzu de ponta a ponta. O mercado abriu num monster gap de mais de 2% e devolveu essa alta durante todo o dia. Eu acho possível que nós tracemos aqui algo parecido com isso. Não, daria para traçar mais uma linha, formando... A gente vai ver que é parecido com o que a gente vai encontrar no Ibovespa. Não é o canal mais perfeito do mundo, mas é uma espécie de canal. Acho que assim faria sentido, né? É uma cunha de alta? Putz, não é uma cunha, tá algo entre um filhote de cunha com canal. Mas o toque dessa linha sendo respeitada, ela sugere o teste da linha inferior, como ocorreu, por exemplo, há algumas semanas atrás, né? Aqui no mês de março. Então, eu vejo o EWZ dessa forma. Um amigo nosso sempre coloca ali na área de comentários para a gente dar uma olhada no semanal do EWZ. Realmente, a média de 21 foi testada e não é a primeira vez, né? A segunda semana que o EWZ o faz, é algo para ficar de olho aí sim. Só que no semanal eu vejo também um topo duplo. E esse topo duplo teria um eixo a 41,84 e poderia trazer mais queda, corroborando uma correção no mercado interno. Lembrando que a EWZ ETF brasileira é negociada em Nova York. Ok, pessoal? Então vamos aos estudos do mercado doméstico, né? O Ibovespa já fechou, né? O Ibovespa fechou em alta
de 1%. É uma alta importante, só que devolveu praticamente ali a metade do que havia subido. O que a gente vê no Ibovespa aqui, né? Olhando esse gráfico, eu tracei algo parecido com o que a gente viu no EWZ. É um filhote de cunha com canal. Canal, as retas são sempre paralelas, né? O alargamento, as retas se distanciam. E no caso da cunha, ela se encontra em algum ponto no infinito. Então tá mais para uma cunha. A linha de cima foi tocada. Este topo anterior em 86.200 fez pressão, né? E o mercado devolveu boa parte da alta, deixando uma sombra superior. Se tivesse mais 1 ou 2 horas de pregão, talvez nós tivéssemos uma estrela cadente. Então assim, pessoal, é inegável que se eu pego um candle com sombra inferior, como foi ontem, e um candle com sombra superior, como foi hoje, mostra um determinado equilíbrio de forças e como uma região de resistência foi tocada, como nós já havíamos comentado ontem, que essa sombra inferior, apesar de ser um fechamento baixista, provavelmente jogaria o mercado nessa linha. Isso ocorreu, entrou pressão vendedora, isso abre possibilidade do mercado testar 83.900 de novo. O que eu falava pro meu grupo hoje é o seguinte, pessoal, há várias semanas o mercado não sai do lugar, simples assim. Talvez para quem é day trader, para quem é scalper, possa estar favorável, mas quem trabalha com swing trade, por exemplo, como é o nosso caso, não. Se eu pegar o fechamento de hoje, dia 5/4, e eu pegar o fechamento de sexta-feira, que foi dia 29, ó, sexta-feira fechou a 85.365. Hoje fechou 85.209, tá totalmente de lado. Então de sexta para cá não mudou nada, a não ser que exista um mágico, não um trader, você consegue pegar essas movimentações do índice especificamente. Então, não. Essa aqui é a minha visão. Se a gente partir, por exemplo, o índice futuro, a mesma coisa. Ó, qual que foi o fechamento, por exemplo, de sexta-feira? 85.800, 85.300. Tá 0,5% favorável à ponta vendedora. No caso, eu estou vendido, o grupo está vendido. Só que isso tem ocorrido toda semana, fica 300, 400 pontos favorável para um lado, para o outro. Então isso não muda nada, né, para quem é swing trader. Agora, o que o gráfico diário diz sobre o índice, né? Eu até comentei com o meu grupo hoje, olha, quem tiver caixa para médio, tiver de fora da operação, nessa região de 86.600 é venda, porque está tocando a parte alta desse filhote de canal com cunha, ele deve voltar pelo menos para testar os 86, que foi máxima de quase todos os pregões desde o dia 16, os pregões onde a compra apareceu. Então 70% dos pregões a máxima foi ali. E ele vai testar, e é provável que ele viole esse padrão, porque no intraday ele está longe da média de 21. Ele o fez, está fechando praticamente na mínima, né? A mínima 85,65, ainda tem meia hora aí de índice futuro. E devolveu boa parte da alta também, deixando sim um sinal de queda para amanhã, né? Tem o gap aberto, tá fechando sobre a média, perdendo essa região. Ó. Se a gente pegar, ó, desde o dia 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pregões. Os 12 anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 praticamente, a máxima foi aqui perto dos 86. Então, eu vejo uma grande chance do mercado cair amanhã e vir testar essa região de 84.555 pontos novamente. Eu acho uma possibilidade real, né, de ter uma sexta-feira baixista. Olhando 30 minutos, essa movimentação que fez ontem abria precedentes para o mercado buscar essa região de 86.100. Ele foi além, né, pessoal? O gap é meio irracional, muita gente stop em gap. Ele deixou um sinal forte aqui, que é uma estrela cadente. Era um sinal de venda, né? Ao perder 86.100, reforçou o sinal. E ele veio aqui em busca da média de 21, que estava muito distante dos preços. E eu apostaria num cenário de continuidade da queda para amanhã. Na semana, a venda está ganhando, para vocês terem uma ideia, como o mercado está errático, né? Então, eu acho que volta aqui para fechar esse gap
perto de 85, né, exatamente 84.980. Eu acho que ele não somente fecha, como ele viola e vai buscando suportes aqui sucessivamente, né? Então teria 84.555, aí depois teria 84.200, 84, talvez não tudo amanhã, mas ao longo dos próximos dias. E aí vai equilibrando, até que vai ter um momento que ele vai direcionar para um dos lados. Correto? Aí falar do BOVA11, né? O BOVA11 eu tinha traçado já. Eu vou deixar essa LTA aqui mais longa, um pouco mais discreta, né? Como ela não é o foco no momento, eu gosto de deixar aquilo que é destaque, de fato, em destaque. Ele tocou essa linha de tendência de baixa, tocou e deve continuar a queda, na minha opinião. Talvez até R$ 81 dentro de 1 ou 2 pregões. Essa é a minha visão. Ok? O fato dele fechar abaixo da máxima dessa movimentação lateral, que é 82,80, mostra uma possibilidade maior de queda do que de alta. O gap aberto deve atrair os preços. Ok? Falando aí do dólar, WDO. Uma vez eu estava dando uma imersão presencial e o rapaz falou porque as letras, pessoal, elas são as mesmas de um ano para o outro, né? Ele falou WDO, Q de queijo, né? Que às vezes eu falo J jacaré para ilustrar. Q de queijo é boa, e aí fica chato a gente corrigir, mas aí a turma não perdoou. Né? O dólar, pessoal, o movimento técnico veio na média nesse suporte aqui, 3.300 pontos. Né? R$3.300, como queiram. Ele veio nessa região, respeitou a média, tinha LTA também, quer dizer, tinha suporte, média e linha de tendência, uma região aí de congruência ou de clímax, ele respeitou, teve uma recuperação de ponta a ponta, mostrando que a negação do habeas corpus não diminuiu a aversão ao risco que nós temos visto recentemente com saída de capital estrangeiro. Então, estrangeiros estão na venda, aproveitando a liquidez para vender, e os comprados estão na ponta bull da história, fazendo o papel dos touros. Ok? Então vimos criptomoedas, Xangai, DAX, FTSE, as 3 bolsas americanas, petróleo WTI hoje, EWZ, e Bovespa, BOVA11, dólar índice. Então vamos agora para os pedidos do YouTube. Depois no finalzinho ali a gente volta para dar uma olhada no índice. Eu chutaria um fechamento ali perto de... Quando a gente voltar ali deve estar uns 86.300, eu acredito. 86.250, por ali. E aí vamos dar uma olhada nos ativos. A gente vai falar de Cielo, BTOW, RADL3, Fleury e um fundo imobiliário, BPAC11. Então vamos colocar Cielo, depois a gente fala dos destaques do pregão, Petro, Vale e Bancos. Então, Cielo 3 na tela. É uma das ações mais pedidas no momento, como foi BR Foods num passado recente. Ela fechou um gap aqui que eu tinha marcado em amarelo, que era alvo para a operação. Se eu tivesse vendido, por exemplo, seria um ponto onde eu realizaria lucros. Ela desceu além. Aquela história, pessoal, quando a ação está nessas condições, eu acho válido observar, só que aguardar alguma coisa diferente. Uma figura, um sinal de candle confiável, uma movimentação financeira diferente, um volume acima da média, um pivô. Ela está longe da média de 21. Eu não acho, por exemplo, que ela vai continuar derretendo, por exemplo, mas não tem sinal de virada. Então, é acompanhar, realmente aguardar. Temos RADL3, que é xodó de muita gente, né? Eu tenho algumas pessoas no meu grupo que, independente da ação não estar no grupo, tem 2 ações que eu vou falar, RADL e Fleury. RADL é uma correção normal, eu não acho que muda os fundamentos da empresa. Daí eu vou falar um negócio meio tosco aqui, que às vezes parece ingênuo, mas às vezes funciona sim. Que é o camarada fala, putz, mas eu consumo produto de tal marca, todo mundo consome, a marca não sobe. Às vezes tem fatores muito maiores do que esse, mas no caso da Raia Drogasil, eu como tenho filha pequena, eu particularmente vou na farmácia, compro leite, compro a fralda, compro
os produtos de higiene, shampoo, sabonete e tal. Eu gosto, fazia isso com meu filho e faço com minha filha desde que ela nasceu. Para quem frequenta a rede Raia Drogazil, você percebe claramente alguns sinais que talvez reflitam nas vendas. Eu estou fazendo uma explanação, colocando uma posição pessoal. O atendimento mudou para pior, os preços estão um pouco confusos, o sistema de pontuação da droga raia, que atraía muita gente, ele foi extinto, né? Fica um monte de gente pentelhando dentro dessas farmácias, principalmente que a droga raia oferecendo coisas que você não quer. Então é um sentimento meu, eu não deixo de ir, eu continuo sendo cliente, mas eu percebo essas modificações, né? Então, talvez isso reflita nos preços, porque o setor como um todo, eu acredito que ele não entre em momentos de crise, mesmo porque agora a gente está num momento de recuperação econômica, né? Mas a ação me atrai, geralmente uma grande empresa costuma corrigir essas situações que são pontuais, a essência de ótimos fundamentos se mantém e ela está no meu radar. Tem um topo anterior que pode ser um suporte muito forte que a gente pode marcar aqui no gráfico, que seria 7,41, e ela está no meu radar. Uma provável recuperação da empresa possa fazer sentido, principalmente para quem opera a longo prazo e trabalha com ações de guarda. Combinado? Aí vamos falar de Fleury, que é uma ação que tem o perfil de ação de guarda, aquela ação menos volátil, né? Aquelas empresas que estão entre as líderes do seu segmento. Algo muito parecido. Eu sempre comento a história que eu eventualmente passo ali na região da Zona Sul de São Paulo, no bairro ali de Jabaquara, Conceição, numa estrutura muito grande que o Fleury tem. Eles saem comprando os imóveis do lado e ampliam o laboratório. A estrutura, né? Eu particularmente não uso, mas quem usa fala muito bem. Só que essas ações passam, pessoal, por um momento de correção, né? É normal, às vezes o valuation ele já não justifica aqueles valores, o mercado corrigindo, ele atrai novos compradores que querem comprar com desconto. Então eu acho que é isso, né? Ela tem uma LTB, ela vai tocando e respeitando, e eu acredito na continuidade de uma baixa arrastada até ela encontrar um preço para inflexionar. Quem sabe aqui no gap? Será que pensar ela no gap é exagero? É possível, tem suportes aqui em R$ 26, tem suporte com outro pequeno gap, por exemplo, a 24, 24,10. Então é observar. A inclinação no momento é daquela baixa arrastada. Como ela tem uma volatilidade histórica baixa, os movimentos geralmente são um pouco mais lentos. Ok. Falar de BTOW a seguir. BTOW3 é uma ação que sempre está no meu radar, eu gosto do ativo, ele é bom de operar. Ela simplesmente tem uma linha de tendência de alta que a gente está vendo aqui, que justifica pontos de compra, e ela fez um... Eu nem sei porque que está esse ponto aqui. R$29 era um ponto antigo aqui de 2015, que eu devo ter traçado como possível objetivo. Ela foi perto, né? Foi a 28,42. E pessoal, o beabá da metodologia Top Traders. Você marca o topo anterior, no caso aqui 26,54. Você já marca ele no gráfico para você não esquecer. Sinalizou topo. Camarada que gosta de agir mais rapidamente já venderia aqui, mas tecnicamente estoparia nesse dia, ó. Perdeu 26,54, a ação tende a ceder. Esse movimento parece uma pausa da queda para voltar a cair. E eu diria o seguinte aqui, ó, esse ponto é justamente 26,55. O mercado fez um pullback aqui no topo anterior. Memória de mercado, inversão de polaridade. Sendo bem claro, acima de 26,54, 26,55 é compra, né? E abaixo disso tende a ceder, especialmente se perder o 24,17. Abaixo de 24,17 tem dois pontos que tocaram essa região, onde o mercado vai definir, no caso da BTOW, na LTA. Tocou, sinalizou inflexão, é ponto de compra. Perdeu, aí deve cair um pouco mais, provavelmente rumo a 21,72. Perfeito?
E aí teremos a seguir BPAC11, fundo imobiliário também. Até onde eu sei, todos os fundos imobiliários terminam com 11. Ok? É um dos fundos mais líquidos, pessoal, aquela história do caminhão subindo ladeira. A compra ótima, que inclusive nós mostramos aqui em janeiro, foi aqui nos R$18,50, R$19, quando ele rompeu um padrão de triângulo descendente. Para quem pensa em longo prazo, eu acho que comprar os fundos imobiliários nesse momento aos poucos é sempre interessante. Eles estão subindo, eles corrigem e voltam a subir. Se tudo estiver bem com o fundo, você tem uma cota mensal, um valor mensal, melhor dizendo, mais a valorização da cota, eu acho interessante sim. Eu tenho uma relação de fundos imobiliários que nós vamos operar na imersão, assim como eu tenho de ações, como eu tenho de criptomoedas, no momento ótimo para entrar, mas em geral de fundo imobiliário o mercado está interessante. Ok? Eu vou falar aqui dos destaques do dia. Né? Eu vou falar de Move3, vai ser uma das ações, e a outra tem que ser Gerdau, né? Subindo 6 pontos. Na verdade, eu vou falar de 3, eu vou falar de BR Foods, de Move3 e de Gerdau. Então, algumas as ações dando sinais importantes hoje, setores em diferentes direções, um momento muito interessante de mercado. Vai ser o ponto máximo da nossa pegada na imersão. Fala, porra, tem setor que está derretendo, né? Concessionário de rodovia, carnes, elétrico, meios de pagamento. Pô, vai derreter mais, é rara oportunidade. E as ações que estão subindo, como é que eu opero, né? Eu entro junto no barco, eu espero o retorno até que ponto. Então a gente vai montar uma super carteira aí na imersão. Pessoal, o Move3 é uma ação que a gente está estudando aqui há algum tempo. Ela falhou no rompimento de um ombro, cabeça-ombro invertido. Então a gente pode apagar aqui. E ela tem essa LTA, essa LTB, melhor dizendo, como ponto de decisão no curto prazo. É uma ação que eu observo. Toda vez que ela toca essa linha, ela não consegue passar. E ela o fez hoje. O que significa isso? Se amanhã ela se mantiver acima da mesma, tem algo diferente, pode sim ser uma situação que favorece a ponta compradora. Ok? Aí falando de Gerdau, GGBR4 acompanhou essa euforia, esse fluxo. Ações de qualidade geralmente atraem os preços, né? Quando você tem movimentos de volta às compras. No semanal nós temos aqui um martelo, eu tinha até deixado separado. Veio bem nesse ponto aqui do 14,57, que é definitivo perto da média. Então ela fez um movimento de correção. Está rompendo a máxima do martelo, né, que é 15,65. E olhando pelo diário, ela havia perdido aqui uma LTA. Ela veio nesse ponto que é importante, que eu comentei anteriormente, né, que é o 14,57. Deixou aqui um ponto de inflexão. E, pessoal, quando tem esse tipo de movimento, o dia seguinte sempre é definitivo. Então, o que a gente faria aqui na Gerdau? Eu marco aqui o 15,98, que é um ponto importante. Para que eu vou fazer isso? Para ver se é voo de galinha ou se é algo consistente. Então, eu vou lá, eu marco o 15,98. Para quem entrou recentemente, o 15,98 é stop. Ou seja, perdeu o 15,98, ela deve voltar a cair. Então já dá uma olhada amanhã de manhã, como é que estão as mineradoras na Europa, como é que está o minério, como é que está a cotação do cobre. Boa parte dessas informações eu envio no meu informe cenário. Então assim, se ela perder a LTA, já é um sinal amarelo. Se perder 15,98 é stop. Agora, caso ela respeite a própria LTA e o 15,98, ela pode estar fazendo um pullback. E aí, caso ela feche a semana acima dessa LTA, perto dos preços atuais ou um pouco acima, ela tende sim a retomar um movimento comprador. Agora, se ela perder 15,98 em fechamento, volta a movimento baixista. Então, o BR Foods, pessoal, é um caso parecido ali com as ações de concessionária de rodovias, com a própria Cielo. Você pega dias, por exemplo, de alta, a ação cai e está tendo troca, pessoal. A galera vende
o ativo que está vendido, que está nas mãos de vendedores e faz uma migração, né? Eu sempre comentei desde o início desta queda aqui, a 48,80, que eu acreditava na ação neste ponto, a 21,57, porque é a base de fato de toda essa movimentação. Então eu continuo acreditando, antes de 21,57 a ação não me interessa, mas confesso que ela está no meu radar sim. De repente pensar R$20, que é um número psicológico, não é nenhum exagero. Como ela está muito longe da média de 21, isso faz também com que a ação ela desacelere e ele faça alguns movimentos de repique. Mas esses repiques não significam que o caminho, que a tendência mudou. Ok? Então, feito aí os destaques do pregão, fizemos 3 hoje. Aí vamos falar de Petro, Vale e Bancos, daí a gente finaliza os estudos desta quinta-feira. Aqui no canal, pessoal, só para eu olhar como é que tá, eu prometi 2 coisas quando a gente tiver 5 mil inscritos no canal. Será cumprido, como sempre. Então, chegando a 5 mil inscritos, faremos o cenário em vídeo por uma semana. E também 10 estudos do YouTube dobrando, que a gente faz geralmente diariamente. Ok? Então vamos lá, Petro, Vale e Bancos, começar pelos bancos hoje. BBS3, um dia de euforia. Só que lembra que eu comentei ontem, eu falei, olha pessoal, falei ontem, era um pregão de leve alta, porque tinha aberto em gap de baixa justamente no alvo que nós traçamos para curto prazo, 38,86. Só que eu falei, olha, isso daqui me leva a acreditar que nós teremos alta amanhã. Porque esse padrão aqui ele se chama padrão penetrante, Piercing Line Pattern, e ele favorece a ponta compradora. O que nós tivemos hoje? Uma mega abertura em alta, um Monster Gap, só que nós temos baixa de ponta a ponta com volume muito alto. Então, da mesma forma, por exemplo, que ontem foi um pregão levemente altista, que eu acreditava numa forte alta para hoje o pregão foi bem altista, 2,35, mas para amanhã eu acredito em baixa. Porque apesar da porcentagem, a gente vai muito pelo sinal do candle. Principalmente porque o mercado fechou abaixo também de 41,12. Então, para amanhã, eu penso, por exemplo, no fechamento desse gap. Não seria uma surpresa para mim ver, por exemplo, a ação a R$40. Ok? Então, às vezes, o camarada comemora, pô, hoje estava vendido, foi um dia ajustou favorável, um dia baixista. Aí, se olha o gráfico, já dá a entender que amanhã vai na ponta contrária. Então, hoje para o Banco do Brasil foi um pregão altista, de forte valorização, mas já indica queda para amanhã. A mesma coisa para Itaú Unibanco, só que Itaú Unibanco não chegou a fechar numa forte alta, fechou praticamente de lado, subindo 0,18. Simplesmente nós temos aqui um padrão de alargamento. Da mesma forma que eu comentei no IWZ, no Ibovespa, no índice futuro, que nós temos um filhote de cunha com canal, aqui a gente tem um filhote de alargamento com canal. O que vale é que tocou a linha de cima, Marobuzu, com bom volume. Qual que é a expectativa? Baixa para amanhã. Ok? E aí, Bradesco, BBDC4. Algo parecido, um mega gap de alta, encontrou resistência aqui perto dos 36,50, fechou com uma leve alta, né? Então devolveu tudo, só que aquela história, enquanto estiver acima da CLTB e das médias, favorece a ponta compradora, mas esse candle de hoje tendo um volume muito, muito, muito alto, absurdamente alto, e esse desenho de queda dá a impressão que a gente vai ter um teste pelo menos dos 35 aí no pregão de amanhã, ok? Para finalizar, Petro e Vale. Então tudo indica uma sexta-feira baixista. Para amanhã, dia 6 de abril. A Petro, ela é uma ação de fluxo, pessoal. Tudo que acontece que envolve governo, aí ela responde muito rápido, assim como o Banco do Brasil. Então nós temos um gap, o volume muito, muito, muito forte, 1,9 bi. Como respeitou a média de 21, eu falaria o seguinte, acima da máxima de hoje, em 21,33, ela vai rapidamente para 21,85, com potencial de bater 22. Se amanhã perder a mínima, 21,03, ela volta aqui para a região entre
20,62, 20,51, inclusive onde está a máxima 20,60 deste candle do pregão de ontem. Eu, se fosse fazer uma aposta, apostaria na venda, ok? E aí, por fim, falar em Vale 5, em Vale 3, né? A Vale 3 fez um movimento técnico, ela tem uma figura aqui que é um possível ombro, cabeça a ombro para o médio prazo. Eu comentei com vocês que ela poderia vir no 43,40 com facilidade, hoje ela o fez, porque eu venho do fechamento de ontem, só que ela respeitou, fechou abaixo do 43,40, 43,37, 43,25. Esse candle favorece uma movimentação lateral com viés baixista para amanhã, onde as médias que estão justapostas seriam suportes naturais, ok? Pessoal, muito obrigado pela audiência, pelos elogios, pelo apoio. Se puder deixar o like aí no vídeo, eu agradeço. Tente compartilhar também para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Quem quiser receber o relatório cenário distribuído já há 4 anos, diariamente, perto das 10, só entrar no nosso site, nome e e-mail, se inscreve. Antes demorava uma semana, agora no dia seguinte você já recebe. E para quem quiser assistir o Masterclass, eu vou deixar o link, nossa iniciativa educacional, uma série de vídeos com super bônus, fluxograma, para você entender melhor a nossa forma de pensar. E a imersão, que é o nosso curso feito geralmente 2 vezes por ano, completo, que tem preparatório antes do curso, acompanhamento depois da imersão, fica 2 semanas no grupo, tem direito, mediante pagamento de mensalidade, a continuar no grupo fechado. Ninguém entra no grupo se não for através dos cursos. E tem também 30 dias de cartezinha, monta a carteira junto comigo, fundo imobiliário, ações, dólar, índice. Vai ser 17 e 18 de abril, vou deixar o link na descrição do vídeo. Qualquer dúvida ou se você preferir fazer a reserva por e-mail, suporte@toptraders.com.br. Nesta página tem vídeo, dúvidas, fala sobre a imersão, ela fica gravada já no mesmo dia que ela é ministrada, então se você não conseguir assistir durante o dia, você pode ver a gravação à noite, a gente manda um resumo à noite também no dia seguinte. Você já entra nas operações e nós temos 100% de acerto desde a primeira edição, que foi em 2014, ok? Então é isso aí, eu agradeço a audiência, o carinho, a amizade. Somos uma comunidade, pessoal, seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. E a minha aposta aqui eu tenho que mostrar. Eu falei que no momento que eu terminasse o índice ia estar provavelmente ali, ele estava 85,400 e pouco. Eu falei que ia estar 85,250, acertei, ó. Tá aqui 85,240, 230. Então, tá feito aí, é bom sempre pra gente quebrar o protocolo, esse tipo de brincadeira, tá bom? Forte abraço, pessoal, saúde e paz, seguimos juntos, até amanhã, se Deus quiser, no radar, valeu!